Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus pedir perdão pelos nossos pecados, fazer o nosso ato de contrição e também tirar toda a mágoa do nosso coração, perdoando aqueles que também nos ofenderam. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué, capítulo 24, verso 14 a 29. Naqueles dias, Josué disse a todo o povo: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué: Não! É ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo:
sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia, Josué estabeleceu uma aliança com o povo e lhes propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e levantou-a ali, debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra que estás vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possais renegar o Senhor vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo para que fosse cada um para suas terras. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15. O Senhor é a porção da minha herança. Reze comigo. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Reze comigo. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu lado, não vacilo. Reze comigo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Reze comigo. O Senhor é a porção da minha herança. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, verso 13 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus 11, 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique,
e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Josué 24, 14 a 29. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero. E aí a palavra que Deus quer de nós: a integridade e a sinceridade. E temer a Deus é isso, servir sendo íntegro, sincero. Deus exige isso de nós no modo como vamos servi-lo. E ele vai dizer: quanto a mim e a minha família, o povo respondendo para ele: nós serviremos ao Senhor. Essa foi a resposta do povo. E essa é a resposta que Deus quer de nós. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E devemos nos perguntar: e eu? Tenho dado esse sim incondicional de servir somente ao Senhor? Ou tenho muitas vezes colocado nos meus contratempos um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo? Isso não é servir a Deus. Longe de nós, vamos dizer assim logo como o povo falou no versículo 16, longe de nós de servir a Deus e ao mundo, longe de nós de abandonarmos o Senhor para servir deuses estranhos. Vamos chamar de deuses estranhos tudo aquilo que parece aos olhos do mundo como um bom, mas espiritualmente nós enxergamos somente Deus como bom. Deus como um tesouro escondido, como Jesus vai falar no Evangelho. Deus, Ele mesmo, nos escolheu, assim como escolheu aquele povo do Egito, tirando da escravidão. Deus nos tira também, e nos tirou a cada um de nós da escravidão do pecado, por meio de Jesus Cristo. Ele realizou sua grande obra em nós, sua grande obra de misericórdia, e diante de nossos olhos nós temos uma caminhada, um caminho a percorrer. Somos peregrinos como esse povo no deserto. Somos um povo peregrino que passaremos e já passamos por muitas lutas, não é verdade? Mas diante de nós vai o nosso Deus, o mesmo Deus que caminhou no deserto diante daquele povo. Ele está diante de nós. Ele não nos abandonou. Portanto, vamos responder como esse povo: nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ter esse amor incondicional por Deus. E Josué vai dizer: não podeis servir ao Senhor se quiserdes servir a Ele e depois a outros deuses. Não podeis servir. Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões. E vamos substituir transgressões dizendo assim: vossas traições. Não podemos ser missionários traíras. Esse coração dividido, Deus não quer. Ele quer um coração único dele. Ele exige isso. Como Josué disse: Deus é um Deus ciumento. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra nós. Esse é o tratado do bem que Deus tem para nós. Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para nos salvar. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Já somos livres do pecado. Não para voltarmos ao pecado, como também aquele povo do Egito, que foi livre do Egito, não para voltar ao Egito. Nosso caminho para percorrer para frente, dizendo como esse povo: não, é ao Senhor que serviremos. Deus quer essa resposta de nós. Esse povo foi muito contundente. Ele soube dar a resposta. Ele soube ser coerente no dizer, no falar e no praticar. Por isso Josué vai concluir dizendo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles vão concluir também dizendo: sim, somos testemunhas, povo decidido. É assim que Deus quer de cada um de nós. Sendo esse sim, Deus fará por nós. Ele nos livrará dos nossos inimigos. Ele nos livrará da servidão do Egito, da escravidão do pecado. Serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos
esse povo repetiu várias vezes isso. Serviremos ao Senhor e não a deuses estranhos. Deus é tão bom, como eles disseram. Vamos servir a esse Deus. Vamos olhar o grau de bondade desse Deus. Ele é aquele amigo que temos a todo momento. Na nossa caminhada, Ele não nos abandona. Em todo momento, Deus nos dá o que precisamos. Nunca nos negou seu favor, enviou seu Filho para nos salvar. Por isso, vamos concluir também o nosso trabalho aqui na terra como Josué. Com 110 anos, nós não vamos chegar a isso com certeza. Se chegarmos com saúde, melhor ainda, podemos chegar até passar. Mas, mais do que chegar a 110 anos como Josué, ter essa coerência de Josué, de cumprir a sua missão, ouvindo do povo aquilo que ele queria escutar. Serviremos ao Senhor, vamos ser fiéis ao Senhor. Josué foi fiel ao Senhor e exigiu daquela comunidade, daquela parcela da população, a mesma coisa, ser fiel. Não vamos andar ora para a direita, ora para a esquerda. Temos um caminho, uma direção. Os mandamentos de Deus é essa direção que nos dá a felicidade, não somente a felicidade eterna, mas a felicidade de cada dia. Um coração dividido não pode ser feliz. Um coração dividido entre a amargura e fazer o bem não pode ser feliz. Vamos tomar os sinais do reino. O reino de Deus está no meio de nós, Jesus Cristo falou. E os sinais do reino é justamente o amor, a justiça, a reciprocidade, a fraternidade. Em Mateus 19, 13 a 15, mais um sinal do reino. As crianças, levaram as crianças até Jesus para que ele impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. E os discípulos vão repreender as crianças, porque o que eles vão fazer aí era costume entre eles, os judeus. As crianças não poderiam se aproximar na sinagoga, não tinha que entrar criança no meio dos adultos, existia isso daí. Inclusive as mulheres também ficavam um pouco mais atrás, não poderiam se aproximar no meio dos homens, e assim por diante. Mas Jesus vai romper com essa cultura da divisão e vai dizer: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E aqui nós lembramos o sacramento do batismo, que a igreja está certa de batizar a criança logo que nasce. Porque Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. Nas Escrituras não está escrito nenhum momento que a criança tem que ser batizada depois de 10, 12 anos, depois de 15 anos, porque o nosso batismo não é o batismo de João do arrependimento, mas é o batismo de Jesus, o batismo do fogo do Espírito Santo, do qual os pais vão dizer sim pelas crianças: deixai vir as minhas crianças. Portanto, elas também têm que participar dos seus sacramentos, e o sacramento do batismo, que é justamente esse selo que nós recebemos. Portanto, se você foi batizado, foi batizada desde criança, não renegue esse batismo. Esse batismo é o selo, é o respeito que você vai ter pelos seus pais que te levaram lá. Você não vai renegar a atitude certa de seus pais, porque muitas vezes você renega indo para outra denominação, mas se torna até um povo mais infiel, como esse povo, servindo, ora a Deus, ora se afastando, que muitas vezes acontece isso, se transviando e voltando novamente. Está aí a nossa igreja tem santos. É possível você caminhar na santidade, não olhar para os erros dos outros, praticar a verdade do ensinamento de Cristo. Uma criança normalmente chama a atenção dos adultos pela simplicidade. Uma criança geralmente chama a atenção dos adultos por reações imprevisíveis, a pureza de coração. Uma hora briga, te vê uma criança brigando com a outra, logo estão se entendendo, esqueceram tudo, não lembro mais de nada.
essa liberdade para expressar o que sente, a criança tem, e Deus quer isso de nós, essa liberdade de expressar o que sente, falar o que sente no coração para Jesus, esse coração sincero da primeira leitura que Josué pede que nós tenhamos, esse coração íntegro, está manifesto nas crianças. Os discípulos, por não compreenderem a missão de Jesus, tentam afastar as crianças. Jesus veio para todos e não admite, principalmente, que as crianças sejam colocadas como excluídas. Ó amável Jesus, as crianças se sentem bem ao teu redor e tu as valorizas e indicas como modelos para todos nós, porque delas é o reino dos céus. Dá-nos, Senhor, a simplicidade das crianças e um coração aberto para acolher a tua mensagem de amor e as exigências do reino. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes, colocar a nossa vida, a nossa prática cristã a partir da oração. A oração, nós recebemos os dons. Vamos ser como crianças. Jesus Cristo amou as crianças. Vamos nos colocar como crianças que clamam a todo momento: Abá, Pai. Esse coração humilde, Deus espera de nós. Vamos chorar para Deus, dizer: Senhor, vem em meu socorro, como nós dizemos na oração das laudes. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Nós vamos ser essa criança que Jesus espera de cada um de nós. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!